Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, veterinários, dentistas, médicos, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube e também no Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo. Ou, se preferir, no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós recebemos aqui no Gotas de Esperança a doutora Gisele Aires Roça, sócia fundadora do Instituto Amarelo VET, professora e palestrante em eventos acadêmicos científicos e cursos, médica veterinária, mestre e doutora pela USP, veterinária certificada em acupuntura, especializada em cannabis medicinal pelo Instituto Inspirar. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris, boa noite aqui. Eu queria agradecer o convite da Abrace, minha segunda participação aqui no podcast. Para mim é sempre uma grande alegria conversar com todos vocês. A gente é que agradece a sua participação, o seu tempo, o seu conhecimento. Mas hoje nós vamos fazer uma homenagem aos veterinários e veterinárias do Brasil, principalmente os que já entraram no mundo do sistema endocannabinoide, dos derivados da cannabis, que já estão aí, aprendendo e divulgando também essa ferramenta terapêutica para os nossos bichinhos, né. Então uma homenagem a todos vocês, veterinários e veterinárias queridas que cuidam dos nossos filhos peludinhos, que são os nossos amores, né. Eh, Pra começar a entrevista, essa homenagem ao veterinário, a gente tem que trazer, claro, essa abordagem, né. Eh, Como que você vê essa possibilidade de poder trabalhar com o fitoterápico, com os canabinoides, pra como ferramenta terapêutica para cuidar dos seus pacientes e, claro, pensando também que o tutor também faz parte disso, né. Sim, Como que é Cris. para você? Eu quero primeiro agradecer em nome da classe, é um movimento muito importante esse de valorização do nosso trabalho, então fico feliz em poder representar a classe nesse episódio de homenagem. De fato, ter a possibilidade de utilizar esse fitoterápico, um fitocomposto que nós obtemos a partir da cannabis, da planta da maconha, é um instrumento de um potencial terapêutico incrível, é muito amplo. Infelizmente, os nossos cursos de graduação ainda não nos ensinam sobre o sistema endocannabinoide propriamente dito, e, em consequência, a gente não aprende sobre o potencial de modular esse sistema para contribuir para o equilíbrio do organismo dos nossos pacientes, porque todas as evidências que nós temos até agora é de que esse é um sistema muito bem, relatado desde os anos 1995, por ali,
e que conta com receptores distribuídos pelo corpo inteiro e com ligantes desses receptores que são moléculas endógenas, os endocannabinoides, e tudo indica que o propósito desse sistema é contribuir para o equilíbrio do organismo do paciente. Tecnicamente, nós chamamos de homeostase. Então, eh, na formação do médico veterinário, haver um desconhecimento sobre esse sistema é motivo de grande preocupação, mas por outro lado, com os avanços que nós temos tido, tanto na disseminação das informações, ainda que de maneira extracurricular, né, cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, falas em palestras, em grupos de estudos das universidades, então essa entrada desse conhecimento por uma capilaridade que vem se desenvolvendo, eu vejo com muitos bons olhos. E a outra coisa que eu acho que eu vejo com muitos bons olhos é o apoio que os nossos representantes, os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, do apoio que foi dado a grandes figuras que militam pela regulamentação da prescrição pelo veterinário há muitos anos, eh, o apoio que foi dado para que a gente, de fato, pudesse ganhar essa autorização. Então, para nossa rotina, tanto do ponto de vista técnico, quanto o avanço regulatório, eles representam, na minha visão, uma oportunidade imensa de nós podermos trabalhar para que os nossos pacientes retomem condições de equilíbrio do organismo, que, no final das contas, nada mais é do que retomar a saúde. Se um organismo está desviado do equilíbrio, se o sistema endocannabinoide dele está desequilibrado, ele vai estar doente. Em contrapartida, se eu consigo utilizar fitocannabinoides para contribuir para que o organismo do meu paciente reequilibre o sistema endocannabinoide dele, em consequência, ele retoma a homeostase, o funcionamento normal, e com isso ele restabelece saúde e qualidade de vida, que, em última instância, é o objetivo de qualquer médico veterinário. Então é uma ferramenta muito potente. E você tem uma formação bastante sólida, com mestrado, doutorado, especialização em acupuntura. Quando que foi que a cannabis medicinal entrou na sua prática veterinária? Eu já trabalhava com medicina chinesa, com acupuntura, em uma equipe multiprofissional de cuidados paliativos veterinários. E do trabalho multiprofissional de acupuntura, fisioterapia e acompanhamento com um paliativista, eu já vinha observando, evolução impressionante dos pacientes com esse olhar multidisciplinar, no sentido de nós recebermos pacientes com condições ameaçadoras da qualidade de vida e com essa abordagem múltipla da acupuntura, alopatia e fisioterapia, a gente observar eles vivendo mais e com muito mais qualidade. Mas, participando desse serviço multiprofissional, a gente acompanhou uma primeira paciente, a Luna. Eu tomo a liberdade de citar o nome, porque a tutora sempre me autoriza, ela com muita frequência está nas minhas palestras, nas minhas aulas. Mas a Luna era portadora de um tumor de baço, que costuma ter uma evolução rápida com bastante metástase, mesmo a gente adotando, essa abordagem mais integral do paciente, e a aluna evoluiu muito melhor do que a média dos nossos pacientes, e a diferença é que, ela tinha passado com uma colega nutróloga, que fez a prescrição do óleo de cannabis da Brás, inclusive, foi o meu primeiro contato com óleo de cannabis. E quando eu vi a evolução da aluna, inclusive uma resposta muito melhor às intervenções que nós fazíamos, inclusive, eu falei: "Opa, eu quero aprender a fazer isso aí também". Então foi através da evolução dessa paciente que eu me interessei e fui em busca de um curso que eu sentisse que conseguisse me dar as ferramentas que eu precisaria para fazer a condução de pacientes por mim mesma, e foi aí que eu cheguei no curso do professor Lauro e da professora Jaqueline, que são pessoas incríveis, grandes autoridades, psicólogo e médica, que me colocaram com muita profundidade nesse universo.
não só eu brinquei com eles no fim da minha especialização, que eu entrei para aprender a ser uma boa veterinária prescritora de óleo de cannabis, e eles entregaram uma boa prescritora de óleo de cannabis, mas também uma ativista da causa, porque quando eu cursei, a gente não podia fazer a prescrição, o cenário era de muito mais preconceito, muito mais resistência à sugestão do tratamento, então eles me empoderaram de argumentos históricos, argumentos, regulatórios, para que eu pudesse trilhar o meu caminho. Então, o meu caminho foi plantado por essa paciente, uma paciente com câncer, e foi regado e semeado aí pelo professor Lauro e pela professora Jaqueline. Muito legal, viu? Muito incrível essa sua história. E você acredita que, claro, a gente teve o ano passado a regularização, né, da prescrição por veterinários. Foi um marco muito bom, né, mas Foi mesmo. muitos veterinários, apesar disso, praticavam, né, aí a chamada desobediência civil pacífica, porque se entende que o médico ele tem, autonomia para usar o que for melhor para o seu paciente, né. E você acha Exato. que isso melhorou, que mais profissionais da área estão buscando? Como que você vê esse cenário, esse novo cenário agora com essa regulamentação para veterinários? Esse foi um marco muito importante, embora ainda hajam algumas controvérsias com relação a esse cenário regulatório, mas sem dúvida foi uma grande vitória para a classe médico-veterinária, porque de fato até a publicação da inclusão do médico veterinário como prescritor de canabinoides, quando um médico veterinário fazia a prescrição, ele de fato incorria em risco ético porque até o momento o Conselho de Veterinária tinha publicado uma orientação, na qual estava escrito que para cada paciente era necessário solicitar autorização jurídica antes da prescrição. E qualquer brasileiro sabe como demora para tramitar um processo, então era absolutamente inviável do ponto de vista de tempo, normalmente são pacientes lutando pela sua vida, então a gente não tem esse tempo. O Brasil não é um país em que, judicializar alguma coisa seja acessível do ponto de vista social e econômico, então também era inviável desse ponto de vista. Então, até essa resolução, quando o médico veterinário fazia a prescrição, ele corria um risco frente aos conselhos, e por não estar amparado do ponto de vista, regulatório, nem pelo conselho nem pela Anvisa, nós podíamos inclusive incorrer em risco civil e penal. Então era um cenário de bastante fragilidade, embora historicamente veterinários não tenham sofrido tanto, desse ponto de vista legal. Mas a regulamentação coloca a gente num cenário de muito mais segurança, e especialmente porque houve um apoio grande do conselho. Então os conselhos ainda não regulamentaram em detalhes como, deve ser feita a prescrição, mas publicaram, nas suas páginas oficiais, quando houve autorização pela Anvisa, de que é muito importante que o médico veterinário busque a formação necessária para que responda com responsabilidade pela prescrição. E o que eu costumo dizer, quando eu dou aula, quando eu tenho estagiário, é que, embora realmente seja um marco, isso não difere muito da prescrição de opioides, de anti-inflamatórios, de antibióticos. O médico veterinário, ele precisa conhecer o que ele vai prescrever, quer seja canabinoide, quer seja qualquer outra classe farmacêutica. E daí a importância de fato, como é uma informação carente na nossa formação de base, na graduação, a importância de que médicos veterinários e estudantes interessados em fazer essa prescrição busquem esse conhecimento em fontes sólidas. Por quê? Primeiro, porque embora a gente tenha dado esse passo para frente, os passos são frágeis, eles precisam ser sedimentados. Então, se nós começarmos a ter uma disseminação de prescrições indiscriminadas e isso, não evoluir bem com relação aos pacientes, com relação à sociedade, é possível que a gente perca algumas vitórias e a gente não pode correr esse risco. Então, eu falo que
incluindo para canabinoide, mas na verdade para qualquer coisa na nossa prática, a gente precisa ser muito responsável com o nosso paciente, que é o amor da vida de alguém, com os tutores, né, os responsáveis por esses pacientes que trouxeram o amor da vida deles para você cuidar, eles estão confiando em você, e responsáveis com a medicina veterinária que a gente pratica, para que a gente fortaleça a classe, fortaleça os nossos direitos e assim consiga continuar avançando, nas regulamentações, incluindo, né, solidificando essa regulamentação em cannabis medicinal, para que a gente possa ganhar direito a prescrever cada vez mais produtos, né. Muito bem colocado, doutora Gisele, excelente explicação. E uma coisa que eu acho que fica pairando aí no imaginário, né, como é que você explica para o tutor: "Olha, eu vou receitar para sua gatinha cannabis, maconha". Como é que você explica, o sistema endocannabinoide, como é que você explica a introdução dessa ferramenta terapêutica para pessoas que, de repente, nunca ouviram falar que, animais, pets, convencionais ou não convencionais, eu já entrevistei um veterinário que prescreveu cannabis para uma iguana, enfim, tem várias coisas. Como é que você chega aí para o tutor? Você tem alguma dica de como abordar esse tutor que nunca ouviu falar e que tem preconceito, enfim? Eu acho, Cris, que para tudo na prática médico-veterinária, no diálogo com as famílias e também com colegas, porque muitas vezes a resistência vem de outros colegas, e a gente trabalha em equipe, né, ninguém consegue ser bom em tudo. O segredo é a comunicação. Então, além do médico veterinário precisar buscar formação no que ele vai fazer, então no caso em cannabis medicinal, é importante que ele busque informação em comunicação. Porque não vai ter uma receita única que funcione para todos. É importante que a gente adeque a nossa comunicação com o nosso interlocutor. Então, eh, famílias mais resistentes, né, mais conservadoras, que eventualmente possam ter, mais resistência, a maioria das vezes a argumentação é técnica, de mostrar: "Olha, nós tentamos ferramentas farmacológicas convencionais e a resposta não está boa, nós estamos tentando abordagens não farmacológicas, né, com terapias como acupuntura, fisioterapia, e a gente ainda não conseguiu um bom resultado. A gente tem algumas evidências que mostram que essa nova ferramenta terapêutica, que nem é tão nova assim, né, milenar, mas enfim, que essa alternativa terapêutica tem o potencial de sim, eu melhorar o controle da dor do seu pet, eu melhorar a qualidade do sono, eu melhorar o controle da ansiedade, da convulsão, e explicar de maneira mais técnica para esse público mais conservador. Normalmente esse é um caminho que funciona bem, você demonstrar com muita clareza que você não é o bicho grilo que está querendo maconhar o bicho dele, né, que existe um conhecimento científico e técnico por trás e como eu digo, para tudo, na verdade, mostrar que essa é mais uma alternativa, qual é o seu plano inicial, o que você espera com a evolução, quais são as possíveis intercorrências, se você eventualmente pode precisar mudar o perfil de canabinoide do óleo, porque a doença avançou, porque os sintomas que esse PET vai mostrar, eles podem mudar ao longo do curso da doença. Então esse caminho de explicar mesmo, de ser, mais professora para Uhum, públicos muito convencionais costuma ir bem. Mas eu acho que a grande boa notícia é que de fato, se eu comparar com quando eu comecei a prescrever para hoje, a resistência ela é muito menor. Antigamente, quando a gente falava, realmente as pessoas mudavam a postura física, elas se fechavam, elas calavam, ou elas faziam piadinha: "Ai, você vai chapar meu bicho". uhum, E hoje em dia é muito mais comum eles já virem pedindo. E aí também, hum. às vezes, é necessário a gente fazer o caminho contrário, de dizer: "Olha, sim, existe um potencial grande de eu ajudar o seu pet com o óleo de cannabis, mas olha, vai ser importante a gente usar outras medidas também, como controle, assim, higiene do sono, a mesma coisa para o humano, né. Não Sim. adianta você querer que o seu pet fique com menos dor se ele não dorme com qualidade, se o ambiente em que ele está é muito barulhento, se ele
fica parado, deitado o dia inteiro, ele precisa se movimentar, ele precisa sentir cheiro. Então eu acho que hoje é muito menos, comum eu enfrentar a pessoa que não quer dar o óleo de cannabis de jeito nenhum, mas tem crescido também uma busca do óleo de cannabis como panaceia e como solução única e sem nenhum efeito colateral, enfim, como se fosse um grande milagre para toda e qualquer doença. E, de fato, é uma ferramenta terapêutica muito potente, com muito potencial para contribuir em diversas doenças, mas, mais uma vez, para que a gente não alimente preconceito, não alimente desinformação, é importante a gente sempre orientar os colegas e as famílias que vai precisar sim de outros remédios, de outras terapias, para eu entregar o melhor resultado possível para o meu paciente. Maravilha, doutora. E quais são hoje as principais indicações do uso da cannabis em pet? E em quais condições esses resultados têm sido mais expressivos? Olha, Cris, o que mais a gente atende aqui no Instituto Amarelo, são os casos de, dor refratária aos tratamentos clássicos e convencionais, e principalmente dor por osteoartrite. E esse é um nicho, né, é uma doença para a qual a gente tem um crescimento, interessante de evidências científicas de que, de fato, o uso do óleo de cannabis, rico em canabidiol full spectrum, ele ajuda muito o paciente portador de osteoartrite, em diferentes idades, porque, existia um preconceito de que a osteoartrite ou a famosa artrose é uma doença de pet velho, mas cada vez mais a gente vê que não, que animais jovens sofrem com essa condição, que é uma doença crônica, que vai evoluir ao longo da vida desse paciente, com piora de mobilidade, com piora da qualidade do controle de dor e muita piora da qualidade de vida. Então, osteoartrite e os quadros de dor refratária são quadros que vêm com bastante frequência e para os quais a gente tem resultados muito interessantes. Tanto em associação com os tratamentos convencionais, farmacológicos e não farmacológicos, mas também quando a gente consegue entrar precocemente, quando o paciente não vem com a doença muito avançada, a gente tem muita chance de conseguir sim, só com medidas não farmacológicas e utilizando o óleo de cannabis como medida farmacológica, de fazer um bom controle de dor e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Uma outra condição que vem bastante, que eu até brinco com os neurologistas encaminhantes, são as epilepsias refratárias. Porque a gente tem algumas evidências científicas de que canabidiol, de fato, ajuda a controlar a convulsão em cães. O canabidiol, por uma questão de guideline internacional, ele não é classificado em pets como uma droga anticonvulsivante, porque os trabalhos mostram que associar o óleo de cannabis com as terapias convencionais reduz aproximadamente um terço da frequência de crise de convulsões em cães. E a classe dos neurologistas entende que para uma droga ser considerada anticonvulsivante, ela deve reduzir a frequência de crises em 50% ou mais. Então é uma questão técnica de não se poder dizer farmacologicamente que canabidiol não é anticonvulsivante em pets. Mas os próprios neurologistas reconhecem que, para um pet que apresenta uma epilepsia refratária, que esse pet entra em crise convulsiva 3, 4, 5 vezes na semana, e que ele só sai da crise de convulsão quando ele é levado a um pronto atendimento e sedado, se eu disser para essa família: "Olha, eu tenho uma droga que consegue reduzir isso em um terço", essa é de fato uma contribuição muito valiosa para a qualidade de vida desse pet, para a qualidade de vida dessa família e para a segurança desse pet, porque cada vez que ele entra um cluster de convulsão, ou seja, numa sequência de convulsões, o risco que ele corre, inclui o risco de morrer. A gente também tem crescido com o envelhecimento da população de pets, cada vez mais a gente observa cães sofrendo de disfunção cognitiva. E infelizmente as ferramentas que nós temos farmacológicas, elas não são muito eficientes para que a gente possa cuidar desses animais. Para esse desafio terapêutico, a gente ainda não conta com evidências científicas muito interessantes em cães e gatos,
mas a gente conta com informações muito interessantes em outras espécies, em espécies de laboratório e das disfunções cognitivas em humanos, como o mal de Alzheimer, por exemplo. E as experiências clínicas também são bastante interessantes, porque no geral são pets com muitas comorbidades e aí vem uma outra, vou deixar para fechar no final, mas é uma outra vantagem do óleo de cannabis, que com um produto a gente consegue abordar mais de um desafio. E a gente tem algumas evidências científicas há muitos anos, em animais de laboratório, de que o cérebro em desenvolvimento, o cérebro jovem, ele pode se prejudicar com a exposição a canabinoides. Mas, em contrapartida, as evidências que a gente tem é de que, a partir do momento que o sistema neurológico atingiu a sua maturidade e começa a perder funcionalidade, que essa perda de função ela tem uma associação grande com alterações de funcionamento do sistema endocannabinoide e que, para esses indivíduos, suplementar com fitocannabinoide contribui muito para a melhora da função neurológica e, consequentemente, para a função cognitiva. E aí, de fato, as experiências clínicas com cães, principalmente, elas apontam muito nessa direção. Quando a gente entra com óleo de cannabis, a gente consegue estacionar a progressão da doença, da perda de cognição. Então, são animais que normalmente têm muito problema para dormir à noite, passam o dia dormindo e a noite vocalizando, caminhando compulsivamente, ansiosos, com dificuldade de se alimentar. Quando a gente entra com óleo de cannabis, a gente consegue controlar a ansiedade, melhorar a qualidade do sono noturno, melhorar a capacidade de se alimentar e de se hidratar. Então, é uma outra classe que a gente atende bastante. E pacientes em tratamento oncológico, que não estão apresentando bom controle de sintomas, de quimioterapia, de radioterapia, então de maneira muito semelhante aos humanos, né? Quando a gente entra com óleo de cannabis, a gente consegue controlar a inflamação sistêmica desse paciente, estimular o apetite, reduzir náusea e vômito, melhorar a qualidade de sono, então a gente ajuda muito no controle de sintomas. E o que a gente atende muito também aqui no Instituto Amarelo, porque nós somos um instituto que se dedica exclusivamente à reabilitação e cuidados paliativos. Então, os pacientes em cuidados paliativos, eu falo que eu não conheço uma droga, né, um remédio, com um potencial tão interessante, porque de fato, como ali naquele vidrinho eu tenho um universo de fitomoléculas, de fitocompostos, muitas vezes eu consigo, com um remédio, ajudar em diversas questões, na dor de origem inflamatória, que a gente chama de nociceptiva, na dor de origem neurológica, dor neuropática, na náusea e no vômito, na ansiedade. Então, se a gente buscar por um único produto que consiga ter esse potencial para tantos sintomas, eu acho que dificilmente a gente encontra uma alternativa aos produtos à base de cannabis. Maravilha. E você trouxe você citou aí várias pesquisas científicas, né. Como é que você avalia hoje o atual status das pesquisas científicas para uso veterinário, tanto no Brasil quanto no mundo? Eu não sei se no Brasil a gente A tem gente alguma. tem grupos muito interessantes É? no Brasil. A gente Hum. tem o grupo da Universidade Federal do Paraná, liderado pelo professor Eric Amazonas, que foi o primeiro grupo que conseguiu autorização judicial para plantar, extrair remédio e gerar pesquisa no Brasil. Então, o professor Eric, ele é vanguardista nas questões de regulamentação, foi pioneiro na questão de autorização para plantio para uso em pesquisa, em medicina veterinária. É um grande nome, o grupo dele produz trabalhos, muito interessantes, tanto na área de dor quanto na área de ansiedade. Tem o trabalho da Aline, que foi com pets não convencionais, com lontras no controle de ansiedade e dor, um trabalho muito bonito. Tem o trabalho de uma colega que me fugiu o nome agora, me perdoa, mas com, resultados preliminares muito interessantes no uso em linhagens tumorais, que corrobora com achados em linhagens tumorais de humanos. Então, é lógico que esse é um conhecimento, cientificamente recente na medicina veterinária. A gente tem alguns trabalhos interessantes, tem um corpo de trabalhos maior que não é tão robusto do ponto de vista científico, mas o que eu costumo dizer é que é assim que se constrói o conhecimento, são pequenos tijolos ao longo do tempo. Então, a gente hoje é muito melhor do que era há 10 anos atrás, e daqui 10 anos eu imagino que a gente vai ser muito melhor do que a gente é hoje, e
não é porque eu não tenho evidência científica que aquilo não funciona, né. Pode ser que eu não consiga explicar. E eu preciso ser honesta quando eu vou fazer a prescrição. Então, quando eu abordo, principalmente esses tutores, essas famílias que são mais resistentes, eu faço questão de ser absolutamente honesta do que a ciência me mostrou, do que a gente faz extrapolando informação de outras espécies e que pode não ser tão preciso, tão reprodutível, eh, mas do potencial e das experiências clínicas que a gente tem anteriores. Mas eu acho que é isso, a gente tem caminhado a passos interessantes, passos sólidos no mundo inteiro e no Brasil também. Na Unesp, a gente tem um grupo florescendo aí com informações na Unesp de Botucatu, trazendo trabalhos bem interessantes. Então, o professor Siddhartha Ribeiro sempre fala que a pauta da cannabis e o conhecimento em cannabis, ele nunca andou para trás, ele anda, às vezes mais rapidamente, às vezes mais lentamente, mas ele sempre caminhou de maneira progressiva para frente, né. Então eu enxergo dessa mesma maneira, e a gente vem caminhando, é isso, para osteoartrite a gente tem evidências mais interessantes, para epilepsia, boas evidências, mas ainda poucas, a gente precisa de mais. Eu imagino que com o tempo e com a ampliação da regulamentação, porque se não existe essa regulamentação, se a gente não está autorizado, a gente não consegue produzir conhecimento. Então, agora que existe essa autorização, a gente tem um terreno muito mais fértil para produzir mais conhecimento. Exatamente. E só uma observação, o doutor Eric Amazonas é da Faculdade Federal de Santa Catarina, você disse Ah, é Paraná, verdade, da Santa eu Catarina, é isso, verdade, me é, perdoa. imagina, só para a gente deixar registrado aqui, Isso, né, que ele tem um grupo lá bem muito forte, interessante. muito interessante. Sim. Bom, acho que, olha, foi excelente, você colaborou muito. Que dia do veterinário, espero que vocês, veterinários, passem aí muito bem e se aprofundem mesmo nesse conhecimento e tragam mais conhecimento para a gente. Queria pedir então para você se despedir, deixar a sua mensagem final para a gente poder encerrar a gravação. Eu quero agradecer mais uma vez a Brace pelo convite, por ter a oportunidade de representar a minha classe, eu fico muito feliz, muito orgulhosa. Temos nomes muito fortes, muito interessantes, não consegui trazer todos aqui, mas a classe veterinária tem excelentes profissionais prescritores, muitos dos quais já contribuíram em episódios anteriores. Eu convido a todos a visitar esses episódios nos quais colegas brilhantes falaram aqui no Gotas de Esperança. E eu também quero agradecer, então, a Brace por fortalecer a classe veterinária, foi uma das primeiras associações que acolheu prescrições médicos veterinárias, que isso fique registrado aqui também como o agradecimento não só pelo convite de hoje, mas por ter acolhido famílias multiespécies, de maneira pioneira. E dizer que eu recomendo que todos os médicos veterinários aprofundem o seu conhecimento em sistema endocannabinoide e na prescrição de cannabis medicinal, porque com certeza esse vai ser um conhecimento transformador para a prática de vocês, para a vida dos pacientes e das famílias. E um feliz dia do médico veterinário para todos. Maravilha, muito bom. Obrigada, doutora Gisele, que esteve aqui conosco no Gotas de Esperança, falando uma homenagem aí para o médico veterinário, médica veterinária. E termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo canal no Spotify ou no canal oficial da Abrace no YouTube. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!